Das jovens com fardas que desfilam no exército chinês, até as moças com trançados loiros treinando na Noruega, aqui estão as 7 mais belas forças armadas femininas do mundo. As mulheres militares desempenham um papel muito importante no exército dos Estados Unidos, e fazem isso desde a Primeira Guerra Mundial. É bom lembrar que, durante esse período, muitas jovens americanas quiseram oferecer seus serviços ao seu país trabalhando como enfermeiras, estenógrafas ou telefonistas. Somente no início, seu reconhecimento como mulheres militares de pleno direito foi limitado. Mas ao longo dos anos, muitas mulheres viram suas carreiras militares evoluindo consideravelmente. De fato, desde janeiro de 2016, essas fortes mulheres são elegíveis para todos os cargos militares. Por baixo de sua aparência suave e esbelta, existem mulheres de notável rigor e alto moral, capazes de realizar suas tarefas e missões com perfeição. É verdade, as mulheres militares americanas não têm nada a invejar dos seus colegas homens, mas é verdade que às vezes elas podem sentir um enorme estresse, como em situações de extrema emergência, por exemplo. Porém, graças à sua tenacidade e seu treinamento físico regular que realizam, essas mulheres acabam se adaptando e lidando com qualquer obstáculo ou situação indesejável. Como resultado, as mulheres militares americanas estão hoje entre a elite. Elas são lindas, cheias de graça e parecem mais dançarinas de balé do que soldadas. Elas são as mulheres militares do exército chinês, um dos exércitos femininos mais bonitos do mundo. Enquanto algumas delas se alistam no exército para aprender a manusear armas, lutar ou pilotar aviões de combate, a maioria delas acaba desfilando de uniforme durante grandes eventos e exibindo seus vários talentos. Porque sim, algumas dessas mulheres são selecionadas por suas habilidades na dança. Bom, não vamos exagerar, mas é verdade que elas podem ter verdadeiros talentos artísticos. E além disso, entre os desfiles no exército e desfiles de moda, não tem muita diferença. Mas voltemos aos critérios de seleção. Para que as chinesas possam usar o uniforme, elas devem atender aos padrões físicos exigidos, ou seja, altura, corte de cabelo e até mesmo maquiagem. Naturalmente, isso realça seu lado feminino e faz elas parecerem bem elegantes e no seu melhor. Porém, apesar da sua beleza e presença, que atraem todos os olhares e causam muita admiração, as soldadas chinesas podem às vezes ser alvo de críticas e perguntas sobre seu verdadeiro papel no exército. Mas estas belas jovens não precisam se preocupar, porque seu primeiro dever ao se alistarem no exército é se submeter às ordens e continuar a desfilar de acordo com os requisitos de beleza exigidos. E, para falar a verdade, as militares chinesas sempre ocuparão um belo lugar entre os exércitos femininos mais chamativos do mundo. Você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Na Noruega, as mulheres fazem o serviço militar, que é obrigatório desde agosto de 2016. Mas é preciso dizer que muitas mulheres nesse país escandinavo expressam seu desejo de servir no exército. E muitas vezes acabam lá, desde que, é claro, atendam a uma série de critérios, tanto intelectuais quanto físicos. Mas isso não é tudo, porque na Noruega, as soldadas treinam lado a lado dos homens. É verdade, de fato, a Noruega introduziu o serviço militar misto, como parte do que é chamado de alistamento obrigatório e universal. Na verdade, é um símbolo de igualdade nesse país, onde homens e mulheres estão em pé de igualdade, e tem sido assim por muito tempo. Além disso, esta educação se estende aos quartos que as meninas compartilham com os meninos no quartel. Durante seu treinamento, as mulheres norueguesas aprendem a fazer quase tudo no campo. Além disso, elas assumem posições e executam missões às quais as soldadas de outros países não estão acostumadas, como a artilharia, por exemplo. Seu treinamento e cooperação com os meninos, seja no campo de batalha ou nos alojamentos, deixa a maioria delas bem contente. Porém, algumas delas podem enfrentar alguns problemas, especialmente o bullying, uma situação muito difícil de eliminar. Felizmente, isso não acontece todos os dias, e as soldadas norueguesas são muito boas em se defender, se necessário. Além disso, o fato de haver uma mistura geral de homens e mulheres nos acampamentos, especialmente no nível do quartel, tem reduzido o assédio no exército norueguês, o que é uma boa coisa. Tudo isso e muito mais permite que as mulheres soldadas norueguesas façam seu serviço militar com alegria e bom humor. Bonitas, corajosas e realizadas, estas jovens são admiradas em todo o mundo e servem como modelos para muitos outros países. Do Paquistão, outro país com um dos mais belos exércitos femininos do mundo, muitas mulheres têm feito seu serviço militar desde a criação do Estado. O Paquistão é um país muito jovem, criado em 1947 por Muhammad Ali Jinnah, e
E um ano depois, a esposa do primeiro-ministro do Paquistão, Rana Liaquat Ali Khan, anunciou o serviço voluntário para mulheres. As que se juntaram ao exército paquistanês queriam servir seu jovem país vestindo o uniforme e apoiando missões de combate. Mas o papel dessas mulheres no exército paquistanês foi inicialmente limitado ao fornecimento de apoio médico e logístico. Com o passar dos anos, no entanto, as militares paquistanesas começaram a ocupar cada vez mais posições estratégicas e posteriormente foram treinadas em guerra, permitindo que algumas delas chegassem a posições de alto nível. Shahida Malik, a primeira oficial do exército paquistanês a alcançar o posto de 2 estrelas, Nigar Johar, uma tenente-general, Shahida Badshah, uma generala promovida ao posto de 2 estrelas, entre várias outras. Muitas delas também se juntaram à Marinha ou à Força Aérea como pilotos de caça, ou foram destacadas para outros países em missões de manutenção da paz. Isso deixa as mulheres desse país asiático orgulhosas. Porém, apesar de toda essa animação, o trabalho militar tem seus riscos, é claro, e algumas dessas mulheres infelizmente perderam suas vidas durante suas missões. Mas apesar de tudo isso, isso não impede as mulheres paquistanesas de se alistarem no exército, e até mesmo de se reportarem ao ramo de combate. Olhe para a classe e o equilíbrio com que elas desfilam e sorriem para a câmera, com um andar e um olhar muito confiante. Simbólicas de coragem e bravura, estas valentes mulheres do exército paquistanês estão entre as mulheres militares mais carismáticas do mundo. O que você achou delas? As mulheres norte-coreanas também estão entre as mulheres mais bonitas do mundo. Elas são o orgulho da nação, com seus rostos bonitos e uniformes simples, mas elegantes. Porém, muitas delas se alistaram no exército apenas voluntariamente, especialmente durante a década de 1990, para escapar da fome do país daquela época. Quando entraram para o exército, elas pensaram que poderiam desfrutar de uma boa refeição todos os dias, mas contra todas as probabilidades, elas encontraram dificuldades muito maiores. As condições de vida dos militares norte-coreanos eram incrivelmente rigorosas, de acordo com algumas delas que servem no exército há muito tempo. Elas nos dizem, por exemplo, que não tinham água quente e que havia uma falta de higiene nas salas que ocupavam, que compartilharam com um grande número de outras pessoas. É verdade que muitas mulheres fizeram um esforço considerável para se adaptarem a essas condições. Elas ainda conseguiram fazer as tarefas atribuídas, incluindo limpeza e cozimento, mas as duras condições, combinadas com a falta de alimentos, treinamento pesado, estresse, maus tratos e outros problemas, tiveram um impacto muito negativo sobre a saúde dessas soldadas. Na verdade, muitas delas sofriam de menstruação atrasada, o que às vezes era interrompida por longos períodos de tempo. Foi isso que levou muitas dessas mulheres a desertar e virar a página das suas carreiras no exército. Mas hoje, especialmente desde que o serviço militar se tornou obrigatório para elas, desde 2015, as mulheres de 18 anos devem completar pelo menos 7 anos de serviço militar. Outras fontes mencionam uma duração de 6 anos ou que o serviço militar começa a partir dos 17 anos. Por outro lado, aquelas que agora servem no exército norte-coreano podem esperar melhores condições, pois têm direito a produtos de saúde, incluindo produtos de beleza, feitos na Coreia do Norte, é claro. Apesar disso tudo, o serviço militar na Coreia do Norte é agora uma obrigação para todas as mulheres, a fim de fortalecer as forças armadas do país. Uma experiência da qual elas, sem dúvida, vão guardar no coração para sempre. Estas soldadas russas treinam para um desfile. Elas são algumas das muitas que decidiram servir no exército russo e que servem há vários anos. Como você pode ver, elas ensaiam incansavelmente seus gestos, a fim de estarem prontas para qualquer caso de guerra. Na verdade, essas mulheres foram selecionadas entre as soldadas que servem em unidades militares na Sibéria, na região do Volga, até mesmo nos Urais, para desfilarem no Dia da Vitória, comemorando no dia 9 de maio a vitória russa sobre os nazistas. É claro, você pode imaginar a enorme responsabilidade que essas mulheres sentem ao abrirem um desfile, mas ordens são ordens, e estas mulheres se submetem a elas treinando incansavelmente e empunhando seus rifles com baionetas até conseguirem aperfeiçoar seus gestos, tudo com precisão impecável. Não é fácil alcançar esse resultado, mas estas mulheres mantêm o espírito elevado e olhos determinados, cabelos impecavelmente penteados e muito inteligentes no uniforme do desfile, e isso faz com que as soldadas russas estejam entre as mais destacadas do mundo.
Agora olhe atentamente para estas mulheres em fadiga, marchando ao ritmo de bandas e tambores. À primeira vista, parece um regimento feminino marchando diretamente para fora do quartel numa manhã tão bonita para desfilar diante do público e mostrar seus novos movimentos, aprendidos e repetidos sem fim. Mas estas mulheres parecem ter um pouco de dificuldade para se manterem de pé em seus saltos altos. Porque sim, como você provavelmente adivinhou, elas não eram soldadas de verdade, mas um grupo de modelos que vieram para apresentar a nova coleção de roupas de inspiração militar desenhadas por algum designer local. Não sabemos bem onde esse desfile de moda está acontecendo, nem quem são estas lindas morenas, que parecem um pouco parecidas e são quase todas do mesmo tamanho. Mas isso não impede que essas mulheres sigam um ritmo quase idêntico neste suposto desfile militar coreografado. Com seus gestos elegantes e sorrisos que nunca deixam seus lábios, estas soldadas modelos conseguiram atrair a atenção da multidão. Mas elas certamente têm muitas bolhas nos pés por marcharem batendo com seus calcanhares. Mas ei, esses ferimentos não são nada comparado com a memória desse dia em que as soldadas triunfaram em seu desfile. Seu vídeo na internet pode não ter tido muitas visualizações, mas podemos dizer que elas ainda têm muita admiração graças ao seu charme. Essas foram as 7 mulheres mais bonitas das Forças Armadas do mundo. Qual delas você achou mais surpreendente? Você conhece alguma soldada tão bonita quanto elas? Fala pra gente nos comentários. E como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo.